na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de orar com você antes de começarmos o nosso culto dessa noite, dando graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá. Curva a sua cabeça, vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deste, ó Deus, por mais essa semana que o Senhor permitisse que nós estivéssemos na Tua presença, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem nos guardado. Obrigado por tudo que tem acontecido, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, nesse momento, nos colocarmos na Tua presença, Senhor, pedindo licença para adentrarmos ao Teu santo templo, ó Deus, e poder cultuá-lo, porque somente o Senhor é digno de ser cultuado, ó Deus. Esteja com cada ato deste culto, Pai, mesmo de uma forma virtual, com os hinos que serão cantados, com as orações, e também com a leitura e explanação da Tua Palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, Salmo de número 90, um salmo que fala a respeito da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Uma oração de Moisés, um homem de Deus, que nos diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, o mundo da eternidade e a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Salmo, como o próprio título já nos diz, fala aqui a respeito da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, onde o salmista inicia com uma frase que é muito conhecida nossa, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele também diz que antes de os montes nascerem e se formassem a terra e a eternidade, Tu és Deus. O salmista aqui reconhecendo a grandeza, a eternidade desse Deus, que antes de que tudo fosse formado, Ele já era Deus. Tudo sendo formado, Ele continua sendo Deus, e mesmo que tudo venha a deixar de existir, Ele continua sendo Deus. Mostra aqui a durabilidade de Deus, se é que a gente pode usar essa palavra, mostra que se trata de um Deus atemporal, quando Ele diz: pois 1000 anos aos Teus olhos são como a lida de ontem que se foi e como a vigília da noite. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mostra também que Deus não suporta o pecado, do versículo 5 ao versículo 7, Ele diz: Tu arrastas na torrente, nós somos como um sono, como a relva que floresce na madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, falando aí a respeito da vida, Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as minhas iniquidades, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Nada conseguimos ocultar desse Deus maravilhoso. Nada. Por isso nós devemos sempre nos colocar na presença dEle, pedindo perdão pelos nossos pecados, e tendo a consciência de que Ele é o Senhor da vida. É Ele quem nos deu a vida lá na eternidade. Antes mesmo de sermos formados, Deus já havia nos dado a vida, no sentido de que Ele já havia nos escolhido, no sentido de que um dia iríamos nascer, iríamos viver e um dia iremos morrer. Não sabemos
como que é essa questão do dia em que iremos morrer, né? O versículo de número 10, ele diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, nesse caso o melhor é enfado e canseira, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Às vezes nós não nos atentamos o quanto esse rapidamente significa, né? Às vezes nos atentamos a viver a nossa vida corrida, a ter os nossos projetos de vida a serem realizados, mas não pensamos na brevidade dessa vida, né? Então eu gostaria que você curvasse sua cabeça mais uma vez. Vamos orar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Em seguida iremos ouvir um louvor e depois voltaremos com o texto que iremos meditar. Pai amado, nós queremos, ó Deus, nos colocar na Tua presença mais uma vez, pedindo a Deus agora perdão pelos nossos pecados. Senhor, o Senhor conhece as nossas iniquidades, como diz o teu texto aqui, ó Pai, que nós somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu fervor conturbados, ó Deus, porque diante de Ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do Teus rostos, nossos pecados ocultos, ó Deus. Nós sabemos que desagradamos ao Senhor, que somos pecadores e que muitas vezes estamos fazendo aquilo que não agrada a Sua vontade, ó Pai. Muitas vezes pelo simples prazer, ó Deus, de fazer aquilo que achamos que é certo, ou até mesmo, ó Deus, de acharmos que somos donos da nossa vida, do nosso tempo e do nosso amanhã. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, e que nós possamos ser edificados, ó Deus, com o louvor que queremos ouvir, e depois fala ao nosso coração, ó Deus, através da pregação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gostaria de mais uma vez pedir para que você abra a sua Bíblia comigo, agora na Epístola de Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 17. É um texto bem conhecido, meus irmãos, e tem muito a ver com o texto que lemos na nossa liturgia, do Salmo 90. E também muito a ver com aquilo que estamos passando, né, nesse momento de reflexão, devido a esse
esse vírus, né, essa tribulação que estamos passando, que a cada dia nos acomete de uma forma, recebendo notícias não muito boas, sendo preservados por Deus, mas às vezes vendo que é momento da gente refletir a respeito de tudo que está acontecendo. Nós temos feito isso nos nossos últimos encontros aí, virtuais, né? Nas nossas últimas pregações temos falado a respeito disso. Na última pregação, inclusive, a gente comentando o que você seria capaz de deixar de lado para seguir a Jesus, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, meus irmãos. O dia de amanhã pode não existir, né? O dia de amanhã pode ser um dia muito próximo para a gente, no sentido de ser o último, ou de repente ele nem ser o último, né? De repente o último pode ser hoje, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu estou falando com vocês aqui, estou folheando a minha Bíblia, porque eu gostaria de ler com para vocês um versículo que tem muito a ver com isso que eu estou falando, que se encontra em Provérbios 27, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios 27, versículo 1, que diz assim: não te glories do dia de amanhã, pois não sabes o que te trará a luz, né? Existe uma coisa que nós não gostamos de pensar, que é como vai ser o nosso amanhã, né? O que vai acontecer amanhã, né? Eu estava vendo hoje as postagens que nós estávamos fazendo aí no grupo Boletim, o grupo que criamos aí da Escola Dominical, e se eu não me engano a Fátima fez uma postagem que ela começa dizendo assim: como é bom nós não sabermos o que Deus tem para nós amanhã, né? Depois eu vou pegar a postagem de novo e vou ler novamente, mas acho que é mais ou menos isso. Se eu estiver errado, depois você me corrige, tá, Fátima? Como é bom nós não sabermos o que Deus tem para nós amanhã, porque seria uma loucura, né, você saber o que vai acontecer amanhã, especialmente que com isso talvez você ficasse sabendo o dia que você vai morrer, né? E aí seria com certeza uma catástrofe na vida do ser humano. Mas vamos ver aí o texto que eu pedi para que vocês abrissem, quando fala também da falibilidade dos projetos humanos, uma vez que nós lemos no Salmo de número 90, falando a respeito da brevidade da vida, né? E eu acho que esse texto é muito pertinente ao que nós estamos passando, é muito atual e faz a gente refletir a respeito de muitas coisas, né? O texto na Epístola de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 17, vai nos dizer assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna, porquanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando, né? Meus irmãos, eu estava pensando hoje, quando eu recebi a notícia da morte do presbítero Cavalcante. Não vamos dizer que nós fomos pegos de surpresa, porque afinal de contas o quadro dele vinha se agravando há alguns dias já, dentro da enfermidade que ele estava passando. Mas uma coisa me fez refletir muito a respeito da morte desse nosso irmão, né? Há alguns dias atrás, eu creio que há uns 15 dias atrás, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: reverendo, eu gostaria de fazer uma live com o senhor a respeito de um tema que seja pertinente ao momento que estamos vivendo. Por correria minha e dele, nós não entramos em contato para marcar isso, né? Mas havia essa possibilidade da gente estar fazendo uma live onde ele estivesse me chamando para a gente conversar a respeito de temas pertinentes ao que nós estamos passando. Isso acho que não tem 15 dias, meus irmãos. Ou seja, 15 dias atrás era um homem que estava bem, que estava com a sua saúde, não sei qual era o quadro clínico dele, se ele tinha algum problema além dessa enfermidade que levou ele a morrer, mas um irmão que estava vivendo a vida, fazendo planos para que até mesmo
o propósito de Deus fosse divulgado nesse momento de enfermidade, nesse momento de reclusão, né, um momento em que estamos passando aí por essa pandemia. Ele via a necessidade, tanto que ele fez, acho que com outros pastores também, de fazer lives falando a respeito do propósito de Deus nesses momentos, querendo divulgar, né, a mensagem do Senhor no momento que o povo fica meio sem saber o que fazer, né? Afinal de contas, as coisas, o amanhã, realmente a gente não sabe o que vai acontecer. E estamos vivendo um momento de incerteza, né? Esses dias eu estava comentando com uma senhora que nós estamos vivendo um momento onde nós teremos uma história para contar, se passarmos por ele, né? Mas temos uma história para contar. Eu creio que de nós que estamos juntos agora, nesse momento de culto, nesse momento de reflexão, e até mesmo pessoas que sejam um pouco mais velhas que a gente, né? Um pouco mais experientes, eu acho que de todas as pessoas que eu conheço que estão vivas, por mais idosa que ela seja, vou tirar aí uma experiência pela minha mãe, que está com 83 anos, né? Completou 83 anos agora, e nunca passou por uma situação dessa. Há quem diga lá a questão da gripe espanhola, mas isso foi lá 1800 e pouco. Eu creio que quem passou por ela já não está mais vivo para contar a história, né? Mas nós que estamos aqui hoje, talvez nós tenhamos uma história para contar aos nossos netos, porque visto que os nossos filhos já estão aí, né? Ou se você ainda não tem filho, pode ser que você tenha uma história para contar para os seus filhos, ou até mesmo você que não tem neto como eu ainda, que você possa ter uma história para contar para os seus netos. Hoje eu estava conversando pelo WhatsApp com o Robson, e ele falou, estamos com muita saudade de vocês, e estava falando a respeito da expectativa, porque o bebê deles, né, dele e da Dani, está para nascer. Então talvez ele tenha uma história para contar para o bebê daqui a alguns anos, que no momento em que ele estava por nascer havia toda essa pandemia, uma coisa de louco, uma coisa loucura, jamais imaginaríamos que isso iria acontecer. Não precisa ir muito longe, né? Se você voltar nós estamos no mês de junho, volta 6 meses atrás. Dezembro, acabando o ano, a gente fazendo nosso culto de Natal, vendo aí com o dia que a gente ia passar ano novo. Provavelmente você tinha muitas expectativas para esse ano, né? Pensando nisso, eu estava pensando também, por exemplo, tivemos alguns casos na nossa igreja, né? Por exemplo, a Aline, que estava com uma viagem marcada para a Irlanda, não foi. A Débora, que estava em viagem para a Europa, teve que voltar. O meu próprio filho, que tinha a intenção de estava tudo certo, não, porque em maio nós vou lá para os Estados Unidos, tal, não sei o quê. E de repente tudo virou apenas como se diz? Um projeto que não pôde ser dado sequência. E eu estou falando isso porque, e volto a falar a respeito do nosso irmão presbítero Cavalcante, que nesse momento nós cremos que já está nos braços do Pai, mas que coisa muito recente, 15 dias querendo fazer uma live junto comigo, e quando foi esses dias recebi a mensagem que estava ruim, estávamos orando por ele, pela esposa inclusive, que também estava enferma, mas que graças a Deus se recuperou, e hoje recebemos a notícia de que ele faleceu. Simples projetos do que poderia acontecer e não aconteceu. E o texto que nós lemos de Tiago aqui, ele é muito pertinente a respeito disso, porque no texto que nós lemos, nos versículos de 13 a 17, que fala exatamente sobre a falibilidade dos projetos humanos, mostra pra gente, na realidade Tiago já vem mostrando isso. Se a gente lê o capítulo 4, Tiago vai falando de uma luta interior que nós temos, né? Ele fala de uma guerra contra o próximo, uma guerra contra nós mesmos e uma guerra contra Deus, mas isso tudo ele coloca como, se nós formos pegar o capítulo 4 logo no início, o título dele é A Origem das Contendas, ou seja, está tudo dentro de nós, né? Então ele já vem tratando essa questão de nós vivermos momentos conturbados por causa de nós mesmos, né? E ele vai falar também em relação a essa guerra que nós temos contra Deus, no versículo de número 4, que essa guerra seria através da sedução do mundo.
um mundo que oferece muitas coisas a nós, aos nossos jovens, e que muitas vezes faz nós termos planos que nós não sabemos que nós vamos levar isso à frente. Ah, pastor, mas então nós não devemos sonhar, não devemos ter planos? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está nos mostrando a falibilidade dos projetos humanos, porque a forma como esses irmãos aqui, ao qual Tiago está escrevendo essa carta, fala a respeito dos projetos, né? No capítulo 4 também, no versículo 6, ele vai falar a respeito das paixões da carne, que de certa forma nos afasta aí de Deus, né? Dessa briga com Deus, e fala no versículo 7 a respeito das ciladas do diabo, né? Mas no versículo 13 ao 17, ele fala do perigo de uma coisa que é muito, às vezes, muito próximo da gente, muito dentro de nós, mas nós não damos tanta atenção a ela, que é a presunção, né? Ah, mas pastor, por que presunção? Eu não sou uma pessoa presunçosa. Será que nós não somos presunçosos, né? E ele nos mostra isso quando ele fala a respeito do capítulo, versículo 13 ao versículo 17, a respeito dessa presunção, porque nós temos um entendimento errado de nós mesmos, né? Nós temos um entendimento errado das nossas ambições, né? Nós achamos que muitas vezes que o tempo está ao nosso lado e à nossa disposição, né? Ou seja, nós colocamos o eu na frente de todas as coisas, né? Na realidade, ele vai nos mostrar aqui, isso é muito pertinente ao que nós estamos vivendo, que nós fazemos planos como se a nossa vida estivesse sob o nosso controle, como se nós tivéssemos controle a respeito de tudo que nós planejamos. Ele nos mostra também que nós, como seres humanos presunçosos, achamos que nós podemos viver a nossa vida muito bem, obrigados, sem a dependência de Deus. Como se Deus estivesse ali ao lado, e no momento em que nós precisarmos, nós vamos questioná-lo. Caso contrário, deixa ele quietinho ali e vamos viver a nossa vida muito bem, obrigado, né? E quando nós falamos a respeito de presunção, a presunção ela atinge várias fases da nossa vida, né? A presunção atinge várias áreas da nossa vida. Ela atinge o nosso hoje, o nosso amanhã, ou daqui a um ano, né? Ela atinge todas as nossas escolhas, né? Porque como eu estava falando, e que acho que não é pecado a gente sonhar, ou querer melhorar, ou querer fazer alguma coisa, mas eu ainda comentei com a Aline, a última vez que nós nos encontramos aí para tentar fazer um vídeo aí pra gente, que a gente tinha a ideia de fazer uma live, acabou não dando certo por causa das nossas instalações e por causa da nossa tecnologia não ser tão avançada assim, né? Eu falei para ela, e aí filha, como é que tá a história agora de ir para Irlanda, né? Ela falou, pastor, não sei, agora a gente não sabe mais o que vai acontecer. E acho que às vezes Deus ele permite que algumas coisas aconteçam, que com certeza Deus não é pego de surpresa, nem as coisas não estão ao seu controle, para que nós possamos refletir a respeito dessas coisas, né? Porque quando nós falamos de presunção, a presunção também ela atinge todas as nossas habilidades, né? Porque nós achamos que somos aquelas pessoas que podemos fazer de tudo, mas que esquecemos que nós temos um Deus que está no controle da nossa vida, e especialmente no controle do nosso amanhã, no controle dos nossos projetos, né? Mas como eu disse, eu não estou afirmando aqui que planejar é pecado ou que seja errado, mas é que a forma como o texto expõe, o Tiago coloca no texto aqui, mostra que a presunção muitas vezes nos coloca acima de Deus, né? E quando nós pensamos nisso, eu gostaria que nós tirássemos algumas lições preciosas desse texto, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, porque acho que assim como eu, você deve ter parado às vezes para pensar, como é que vai ser o amanhã? Às vezes ainda continuamos fazendo os planos, né? Vou fazer isso porque se eu fizer isso mais aquilo, lá no X, se eu fizer X mais Y na frente, vou ter o Z aí, como se dependesse de nós, né? Às vezes a matemática de Deus ela não é tão como a nossa, que nós entendemos que é uma matemática precisa. Na realidade, a matemática de Deus ela é precisa, mas quando nós tentamos fazer a matemática de Deus, ela se torna imprecisa.
Porque quando nós tentamos fazer a matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2. Né? Porque entre 1 mais 1 pode acontecer um quilo de coisa que não chega a ser 2. Né? Os planos podem ser, como se diz, podem ser interrompidos aí no meio do caminho. Né? Então algumas lições preciosas que nós podemos tirar desse texto, especialmente nessa época em que estamos vivendo. A primeira delas é ter consciência da nossa ignorância. Existe uma palavra que eu acho que ela é muito pejorativa, mas às vezes nós não sabemos interpretá-la. Ignorância. Você chegar para alguém e falar que a pessoa é ignorante, você está comprando briga. Mas nós devemos entender que em alguns momentos nós somos ignorantes, sim. Em algumas áreas da nossa vida nós somos ignorantes, sim. Tem áreas da minha vida, por exemplo, que eu sou totalmente ignorante. Se você me der um avião para me pilotar, eu não aconselho que você entre dentro dele, porque senão vai todo mundo se esborrachar, porque eu sou totalmente ignorante. E também vai nos mostrar a respeito da nossa fragilidade, né? Ter consciência da nossa fragilidade. Porque nós achamos que as coisas acontecem somente com os outros. E como isso tem sido marcante nesse momento, né? Porque assim, falar de pandemia, se a gente parar e olhar para trás, há não muito tempo existia a tal de H1N1, né? A gripe suína, a gripe aviária, enfim, um monte de gripe surgiu por aí. Mas dessa vez, eu não sei em relação a vocês, mas no meu caso, eu não conheci ninguém que teve gripe suína, eu não conheci ninguém que teve a gripe aviária e não conheci ninguém que morreu com isso. Porém, agora, se a gente começar a parar e olhar o que tem nos cercado, o que tem as pessoas que estão próximas de nós, existe muita gente que foi acometida, que pela graça de Deus, às vezes conseguiu se safar. Né? Tem um caso de um diácono na igreja de Vila Maria, hoje ainda conversei com ele pelo WhatsApp, que se safou, ficou 30 dias internado na UTI, né? E um homem maior que eu até, tanto que eu chamo ele de grandão, e a gente viu quanto ele ficou debilitado, mas pela graça de Deus, saiu, está se recuperando. Já tivemos o caso aí, por exemplo, do nosso irmão Cavalcante, que não resistiu, mas foi pela graça de Deus também. Nós não podemos dizer que não, porque Deus não foi pego de controle, Deus não iria permitir que ele morresse se não fosse da vontade dele. E quando nós olhamos para essas coisas, a gente às vezes fica pensando, mas por que Deus permitiu que um homem dele, um servo dele morresse? Porque na realidade, meus irmãos, é o fim de todo mundo. Então, nesse caso, a gente achar que Deus não estava no controle em relação à morte dele seria um absurdo, né? Chegou o momento. Esses dias eu estava conversando com o Júnior, né? E ele falou assim, pai, por que às vezes a gente se preocupa tanto com isso, sendo que a gente sabe que se for da vontade de Deus a gente vai morrer? Pode ser por esse motivo, pode ser por outro motivo. De fato, né? A gente às vezes fica achando que algumas coisas estão fora do controle de Deus, então se eu ou você pegar esse coronavírus aí, está fora do controle, nós vamos morrer porque Deus não teve controle sobre isso. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Quando a gente fala a respeito da ignorância, é porque muitas vezes nós somos ignorantes de muitas coisas que nós fazemos. Quando nós falamos da nossa fragilidade, é porque as coisas estão totalmente fora do nosso controle. E também ter consciência da nossa, que tem muito a ver com essa dependência, com essa fragilidade, que é a total consciência de que nós somos totalmente dependentes de Deus. Né? Então, porque quando nós falamos a respeito disso, quais são os perigos dessa presunção que nós estamos dizendo aqui que Tiago está tratando, o perigo da presunção? Um dos perigos, né, dessa presunção é nós tomarmos em nossas mãos o nosso destino e acharmos que nós que fazemos o nosso destino, como se nós tivéssemos poder para isso, né? Até mesmo quando nós falamos a respeito disso, um dos perigos da presunção é a nossa desobediência ao propósito de Deus na nossa vida, né? E eu gostaria de diferenciar uma coisa com vocês aqui em relação a isso, deixar claro, porque quando a gente fala a respeito de
tomar em nossas mãos o nosso destino, talvez muita gente pode achar então que nós somos aquela famosa frase que nós somos os robozinhos de Deus, ele faz tudo que ele quer conosco. A gente precisa diferenciar duas coisas. A gente precisa diferenciar a vontade permissiva de Deus e a vontade decretiva de Deus, né? A vontade decretiva de Deus é a forma como você vai morrer, o dia que você vai morrer. Isso é a vontade decretiva de Deus, que você não tem poder sobre isso, né? Agora você vai falar, então, qual é a vontade permissiva de Deus? Sendo que a gente está falando aqui que a presunção é nós tomarmos na nossa mão o nosso destino. A vontade permissiva de Deus é, por exemplo, a pessoa com quem, se você já é casado como eu, a pessoa com quem você escolheu para casar. Deus permitiu que você escolhesse sua esposa ou seu esposo, né? Foi a vontade permissiva dele. Então a gente precisa ter muito cuidado aqui quando a gente fala a respeito de nós termos consciência de que o nosso destino não está nas nossas mãos. No sentido de que o que vai acontecer com a gente amanhã a gente não sabe. Algumas coisas Deus permite que nós tomemos a nossa decisão. Por exemplo, eu não sei como você está vestido hoje, mas eu estou aqui com a minha blusa bege, uma camisa verde por baixo, porque eu escolhi estar assim. Ou hoje eu estou de barba, há 2 meses atrás eu estava sem barba, porque onde eu estava trabalhando não podia ter, mas eu gosto, então agora que eu não estou trabalhando mais lá, hoje eu estou de barba. Então isso é uma vontade permissiva de Deus. Eu deixo a barba, tiro a barba, deixo o cavanhaque, tiro, fico só de bigode, rapo, careca. Isso aí Deus está permitindo que eu faça. Vontade permissiva, eu faço. Agora tem algumas coisas que são vontades de Deus que a gente precisa ter ciência de que Ele quem está no comando do propósito dele, é o que está no comando da nossa vida, né? Então, pensando nisso, eu gostaria que nós meditássemos em 3 atitudes que nós podemos ter diante da vontade de Deus, né? Diante da vontade de Deus, e aí já fizemos essa diferenciação entre vontade permissiva e vontade decretiva, mas aqui eu gostaria de falar talvez com você mais sobre a vontade decretiva de Deus. Quais são 3 atitudes, né, que nós podemos ter diante da vontade de Deus, baseado no texto que nós lemos? A primeira delas é ignorar a vontade de Deus. De repente nós podemos estar simplesmente ignorando a vontade de Deus, e nós podemos, e aí a gente pode ver isso lá no versículo 13, 14 e 16. O versículo 13 diz: atendei agora ao que vos dizeis. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E o 16 diz: agora, entretanto, vos jactanciais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna, né? Então aqui, quando nós ignoramos a vontade de Deus, veja que o povo aqui ao qual Tiago estava se referindo, agora vocês estão dizendo, hoje amanhã nós iremos para a cidade tal, lá passaremos tanto tempo, venderemos, teremos lucro, faremos isso, faremos aquilo. E aí, qual é a vontade de Deus em cima disso tudo? Volto a dizer que eu não estou aqui condenando quem fez planos, quem queria ter alguma coisa para fazer esse ano. E eu creio até que até as pessoas que eu citei aqui, né, a Aline, por exemplo, que queria viajar para a Irlanda, a Débora, que estava viajando, inclusive fazendo missões, até mesmo meu filho que estava com vontade de ir para os Estados Unidos e não acabou não indo. Eu não estou falando que estão indo contra a vontade de Deus, mas de repente a vontade de Deus nesse momento é que isso não aconteça. Às vezes pode ter pedido a permissão de Deus, ter orado em relação a isso, eu creio que tenham feito isso, porém não é o momento. Então vamos atentar ao momento de Deus, né? O povo aqui está dizendo, amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. A gente tem acompanhado aí o noticiário, né? Vendo as pessoas que estão, a nossa nossa economia cada dia pior, né? Pessoas abrindo falência. Cristiano estava falando comigo essa semana que lá no colégio onde ela trabalha, pais tirando os filhos da escola porque não tem condições de pagar porque estão desempregados, outros porque são crianças muito pequenas, a mãe está em casa, não tem mais sentido deixar na escola. E ela estava falando assim, mas eu não sei o que vai acontecer com o colégio, pode correr o risco de fechar, né?
Não sei, se for a vontade de Deus, pode ser que feche. Né? Agora a gente vê gente falando, lojas fechando, gente na rua, mas que nunca pensou em amanhã, se Deus quiser, nós faremos, nós iremos, nós teremos lucro. Coloca sempre em primeiro lugar a sua vontade, né? Então, o primeiro lugar, a primeira atitude que nós devemos tomar, que nós podemos tomar em relação à vontade de Deus na nossa vida, é simplesmente ignorar a vontade de Deus, né? Simplesmente ignorar. E para que a gente faça isso, pode ser por 4 argumentos. O primeiro deles, a complexidade da vida, né? Decisões a serem tomadas. Decisões são coisas que você toma a cada minuto da sua vida. Uma vida corrida, uma vida onde você tem que vender, lucrar, amanhã tem que estudar, passar de ano, fazer uma faculdade para ter um bom emprego. Tudo isso são, como se diz, tudo isso são a complexidade da vida. Às vezes a complexidade da vida pode ajudar você a tomar uma atitude de ignorar a vontade de Deus, porque você tem que agir muito rápido. Eu trabalhei com um rapaz numa loja que ele era dono de uma loja que ele dizia: a gente tem que pensar 1 minuto antes, agir 1 minuto antes. Mas como assim? Né? Eu acho que a gente, em primeiro lugar, precisa pedir a vontade de Deus 1 minuto antes, não agir 1 minuto antes, né? Então, é ignorar a vontade de Deus por causa da complexidade da vida, né? Também por causa da incerteza da vida, né? Porque a gente não sabe. Veja, o versículo diz assim: vós não sabeis como vai ser o amanhã. Mas às vezes, mesmo nós não tendo essa certeza, a gente acaba, na realidade, ignorando a incerteza da vida. Veja, como eu li lá no versículo 1 de Provérbios 27, né, que a gente não deve contar com o dia de amanhã, porque a gente não sabe nem se vai ter luz pra gente, ou seja, a gente não sabe nem se vai estar vivo, né? Às vezes nós temos aqui a ideia de fazer planos seguros para um ano e não sabemos nem se acordamos amanhã. Como eu disse na nossa reflexão aqui, se você parar em dezembro, pense em alguma coisa que você fez em dezembro, achando que você iria conseguir fazer no decorrer do ano e foi pego de surpresa. De repente você comprou um carro, porque você tinha ideia de fazer alguma coisa com ele. De repente você investiu numa viagem que você tinha vontade de fazer, mas a gente não sabe qual é o dia de amanhã, né? Então a incerteza da vida pode nos tornar ignorantes em relação à vontade de Deus. A brevidade da vida, né? O texto diz que é como uma neblina, e nós lemos lá no Salmo, né, na nossa liturgia. Vamos voltar lá no Salmo que nós vemos, Salmo 90, versículos 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O dia das nossas vidas sobe a 70 ou 80, havendo vigor 80, nesse caso o melhor deles é a enfado e canseira. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Uma coisa é certa, um dia a gente vai morrer, né? Então a brevidade da vida às vezes nos faz ignorar a vontade de Deus. Achamos que somos donos do nosso tempo, que não, se eu me cuidasse... eu não estou dando uma de Bolsonaro aqui dizendo que todo mundo tem que fazer o que quer da vida, porque é simples uma gripinha, não é isso que eu estou falando, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós pensamos: se eu me cuidar eu vou viver até os 100 anos. Não sabe, pode ser que amanhã você não emplaque o dia de amanhã, né? Então veja que algumas coisas que podem nos levar a ignorar a vontade de Deus, né? A complexidade da vida, a incerteza da vida, a brevidade da vida, né? E a fragilidade da vida, né? Hoje estamos aqui, amanhã pode ser que a gente não esteja mais. Então tudo isso às vezes nos faz ignorar a vontade de Deus na nossa vida. E pensarmos aqui como esses leitores de Tiago que já vão: amanhã nós vamos fazer, vamos acontecer, vai acontecer um monte de coisa, vai dar tudo certo e a gente vai ter lucro. Então essa é a primeira atitude que nós podemos ter, né, em relação à vontade de Deus, é simplesmente ignorar a vontade de Deus. A segunda delas é desobedecer à vontade de Deus. Mas qual a diferença de você ignorar
e de você desobedecer. Talvez o ignorar ele seja um pouco mais complexo no sentido que você não conhece. Lembra que eu falei de pilotar um avião? Você não conhece, você vai fazer uma coisa que você não sabe o que é. Você é ignorante. Agora, quando você conhece, você pode desobedecer, né? Talvez porque são muitas regras, né? Pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos, que quanto mais a pessoa conhece a Deus, mais ela desobedece a Deus. Mas por quê? Peraí, pastor, então o senhor está falando que se nós conhecemos a plenitude de Deus, como diz lá o texto bíblico, a gente vai ser mais desobediente? Isso é próprio do ser humano, né? Quando nós vamos lá para Gênesis, que Deus falou para Eva que Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto conhecimento do bem e do mal, até que alguém jogou uma dúvida em cima da cabeça dela, da Eva, não estou jogando a culpa em cima dela, mas até que alguém jogou aquela famosa desculpa, quando você comer você vai ser conhecedor do bem e do mal que nem Deus é, surgiu aquela ideia, então, bom, se eu vou ser conhecedor de Deus, então eu vou fazer, para que eu seja igual a Ele. E aí foi onde entrou o pecado no mundo, né? E até hoje, até por causa desse coronavírus, a consequência disso, né? Mas quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente desobedecemos a Deus. Porque enquanto nós não conhecemos, nós estamos fazendo, não estamos sabendo se está desconhecendo, se está desobedecendo ou não. Mas a partir do momento que nós já sabemos como é que funciona, aí vira a desobediência, né? É a famosa frase de quem é mais é dado, mais será cobrado, né? Mas por que que as pessoas que mais conhecem a Deus, mais desobedecem a Deus? Como eu disse, primeiro do orgulho, gosto de ser o dono do meu próprio destino, né? Ninguém gosta de abrir mão de ser dono do seu próprio destino, de fazer o que quer da vida, né? Por ignorância, porque muitas vezes a felicidade do mundo, que o mundo oferece, parece ser uma felicidade maior que a que Deus oferece. Só que a felicidade do mundo é passageira. A felicidade de Deus, ela é vinga, né? É vingadora. Vingadora não, ela perdura, né? Porque às vezes eu fico pensando quando uma pessoa morre, o que está acontecendo com ela agora? Isso em todos os sentidos, tá? Eu fico pensando em relação àquele que morre ímpio e àquele que morre justo. Então, porque nem, por exemplo, hoje, com certeza, a família está chorando e nós também, entristecidos com a morte do Cavalcante. Porém, nós temos a certeza de onde ele está, né? Então, essa é uma coisa que nós temos que ter uma certeza muito grande, que a felicidade que o mundo oferece, ela não chega nem aos pés da felicidade que Deus oferece, né? Então as pessoas, aqui seria o caso desses leitores de Tiago, né? Estavam preocupados com o lucro que eles iriam obter poderia oferecer talvez uma qualidade de vida melhor hoje. É pensar no hoje, não querer saber o que vai acontecer amanhã, não querer saber acontecer que uma vez que nós desobedecemos a vontade de Deus, hoje, isso é passageiro, e amanhã, depois, a hora que a gente estiver na frente dele, lá tiver que prestar conta do que nós estamos fazendo. Nós estamos desobedecendo para tentar agradar o nosso ego, né? Como eu disse, o orgulho é algo que pode nos fazer isso, né? Que é nós estarmos aí querendo ser o dono do nosso próprio destino. A ignorância, né? Mas o que acontece com aqueles que são desobedientes a Deus? Aí vamos lá para Hebreus capítulo 12, só voltar um livro antes do que isso que nós estamos vendo. Hebreus capítulo 12, verso 5 até o verso 11. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não vos menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. E é para a disciplina que preservais, Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muitos maior submissão ao Pai espiritual a este, e então viveremos? Pois eles nos corrigiram para pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para que aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Tá? Então veja que aqueles que não são desobedientes a Deus, a palavra de Deus aqui diz que o negócio vai ser complicado, né? Porque Deus corrige quem Ele ama, porque depois os demais vão ficar numa perdição total. E também em terceiro lugar, né? Em segundo lugar, eu disse em primeiro lugar, ignorar a vontade de Deus, não é isso? Que nos leva a ignorar a vontade. Pensamentos que eu gostaria que nós tivéssemos a respeito de que nós podemos ignorar a vontade de Deus, pensando no futuro. Depois nós podemos desobedecer a vontade de Deus. Eu até fiz a comparação entre ignorar e desobedecer. E, por fim, obedecer a vontade de Deus, né? Versículo 15. Vamos voltar lá para Tiago, versículo 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, né? Se Deus quiser. Quando nós falamos a respeito de que se Deus quiser, e a respeito de obedecer, vocês lembram qual era a vontade de Jesus? A gente vai ver isso lá em João, né? A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus, podemos dizer que seria controlar a nossa vida. Entendam o que eu quero dizer por controlar. Nós vimos em Hebreus lá, disciplina de Deus, ele corrige o que ele ama, né? Mas talvez João 7,17 nos dê uma ideia melhor da vontade de Deus de controlar a nossa vida, né? João 7,17. Se alguém quisesse fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Doutrina, daí é uma palavra que o pessoal não gosta muito, né? Eu já tenho dito em algumas ocasiões, né? A vontade de Deus é que nós façamos o que Ele coloca para nós como doutrina, como prática, né? Como busca da santidade, né? Mas a gente falou aqui sobre aquele que ignora a vontade de Deus, aquele que realmente ignora, aquele que desobedece, e também estamos falando a respeito daquele que obedece. Colocamos aqui algumas coisas que acontecem com os que desobedecem, mas e os que obedecem, né? O que acontece com aquele que reconhece e obedece à vontade de Deus? Quais são as recompensas, né? Uma delas nós podemos encontrar em Marcos capítulo 3, verso 35. Marcos 3, 35. Está em Mateus, aqui é Marcos, não é Mateus. Marcos 3, 35. O último versículo, na realidade, do capítulo 3. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, né? Ou seja, quando nós obedecemos a vontade de Deus, nós temos uma profunda comunhão com Jesus, nós nos regozijamos com Ele, né? 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, depois você confere lá, você vai ver que quando nós obedecemos a Deus, nós temos as nossas orações respondidas. Talvez se a sua oração, naquele momento que você estava lá atrás planejando aquilo que deveria acontecer, quando você colocou, se Deus quiser eu irei, farei, terei lucro,
conseguirei fazer aquilo que está no meu propósito, com certeza a sua oração está sendo respondida. Porque talvez se você tivesse ido, tivesse feito, nesse momento você estaria chorando. Mas você, pela graça de Deus, ainda está aí regozijando pelo que Ele tem feito na sua vida. E pensando a respeito dessas situações, meus queridos, a respeito de tudo que a gente tem falado hoje aqui, qual tem sido a sua posição, a sua atitude em relação à vontade de Deus? Nós temos ignorado? Nós temos desobedecido, ou seja, conhecemos, mas desobedecemos. É pior, né? É pior ainda. Você ignorar algo que você não conhece. Vai ter um peso, porque você não buscou conhecimento. Mas você conhecer e não praticar, você conhecer e desobedecer, se torna um pouco mais complicado. Ou será que nós obedecemos com alegria? Amanhã, se Deus permitir, nós iremos, teremos lucro, faremos, realizaremos o nosso sonho. Mas se também não der tempo, porque Deus nos leva antes, glória a Deus por isso, porque Ele é o dono da nossa vida. Sempre quando eu falo a respeito de morte, no sentido de que a pessoa teve sua vida ceifada por uma doença, eu fico pensando em algo que um dos nossos professores do seminário falou, e aquilo marcou num sentido positivo. Parece ser algo negativo, mas marcou num sentido positivo, quando ele colocou pra gente o seguinte: quando você tem um ente querido que está muito doente, vamos dizer em estado terminal, e você fica pedindo a Deus que ele não morra, você está sendo, como se diz? Qual foi a palavra que ele usou? Você está querendo ele para você está sendo egoísta, porque o partir é estar infinitamente melhor do que estar aqui, especialmente quando a pessoa está doente, que foi o caso que ele usou, né? Então eu creio que se nós estamos passando por um momento onde nós tivemos uma situação onde aconteceu o que aconteceu, por exemplo, com o presbítero Cavalcante, nós não sabemos se pode acontecer com mais alguém próximo de nós. É um momento que nós devemos dar glória a Deus, porque apesar da perda, do sofrimento, da dor, é um momento que a gente vê que realmente eles estão chegando agora e podendo estar dizendo, é isso que Deus queria na minha vida, é isso que eu almejava, e se Deus quiser isso um dia vai acontecer. A pessoa está ao lado do Pai, está ali, acabou todo o sofrimento, acabou toda a dificuldade, né? E agora ele, na realidade, teve a brevidade da vida, morreu novo, né? Se nós fôssemos olhar, ainda teria muita lenha para queimar, vamos dizer assim, né? Mas é a boa vontade de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei meu dia de amanhã, você não sabe o seu dia de amanhã. Como vai ser? Como será o seu dia amanhã? Você consegue responder? Eu não. Mas a nossa oração tem que ser: Senhor, se Deus quiser, amanhã nós iremos, faremos, e que seja feita a sua vontade. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Agradecer a Deus por esse momento que estamos passando, pelo livramento que Ele tem dado a alguns, e pelo recolhimento que Ele tem dado a outros que também, que nós sabemos que para o crente morrer é lucro, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Se nós tivéssemos pessoas ímpias no nosso meio morrendo por causa dessa pandemia e nós não tivéssemos a oportunidade de falar com eles ainda a respeito do Evangelho, seria um momento de tristeza, apesar que Deus sabe de todas as coisas. Mas, como diz a palavra de Deus, né, que a festa no céu quando um ímpio, quando um justo morre, né?
Quando um justo é recolhido, diz que há festa no céu. Então, vamos orar a Deus. Pai amado, nós lhe agradecemos, Senhor, por esse dia, lhe agradecemos por esse momento, lhe agradecemos por essa meditação, lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito conosco e por nós, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos livrado dessa pandemia. E, ó Pai, aqueles que foram acometidos e porventura tiveram suas vidas ceifadas, ó Pai, e são conhecedores da Tua Palavra, Senhor, glórias a Deus pelo Senhor também ter recebido eles no Teu trono de graça, Senhor. Nós pedimos o consolo à família, Pai, que ficou, nós pedimos o consolo àqueles que estão acometidos de luta, Pai, mas nós sabemos que é um misto, Deus, de tristeza pela perda do ente querido, mas alegria por saber onde eles estão, Deus. Nós pedimos ao Senhor que esteja confortando o coração da família, Pai, da esposa, da filha. Queremos também, Pai, que o Senhor esteja continuando nos protegendo, Pai, e nos dando a certeza de que seja o que for que acontecer conosco, Pai, o Senhor está no comando de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pela vida, e muito obrigado a Deus, porque nós vemos que no momento onde as coisas aparentemente parecem estar no nosso controle, quando nós vemos sair do nosso controle, ó Deus, se é que um dia teve algum momento, nós vemos que o Senhor está pilotando ela da melhor forma possível, Deus. Então, nesse sentido, Senhor, guarda-nos e faz a Tua vontade na nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje, para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê